lua cheia ilumina a floresta. De repente, uivos arrepiantes ecoam. Um lobisomem ataca um acampamento desprevenido na floresta. O que acontece a seguir vai te chocar. Não perca esse vídeo aterrorizante. Você já teve um encontro com um lobisomem? Compartilhe sua história conosco enviando para o e-mail sussurrosinvisíveis@gmail.com. Curta, inscreva-se e compartilhe para mais sustos noturnos. Agora vamos para a nossa história. A lua vermelha. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto um grupo de 5 amigos chegava ao local escolhido para acampar. A floresta densa e antiga os cercava, com árvores enormes que pareciam tocar as nuvens. O ar estava carregado com o cheiro de pinheiros e terra úmida, criando uma atmosfera que misturava tranquilidade e mistério. Lucas, o líder não oficial do grupo, consultou seu mapa mais uma vez antes de anunciar. Este é o local. Vamos montar o acampamento antes que escureça completamente. Seus amigos, Mariana, Pedro, Júlia e Rafael, começaram a descarregar os equipamentos de suas mochilas, uma mistura de empolgação e apreensão em seus rostos. Enquanto montavam as barracas e organizavam a área do acampamento, Mariana, uma estudante de astronomia, não conseguia tirar os olhos do céu que escurecia rapidamente. Vocês sabiam que hoje teremos uma lua vermelha? É um fenômeno raro. Acontece quando a lua passa pela sombra da Terra durante um eclipse lunar total. Pedro, sempre o cético do grupo, riu. Lua vermelha? Parece coisa de filme de terror barato. Ele jogou mais alguns gravetos na fogueira que começava a crescer. Não me diga que você acredita nessas bobagens de lua sangrenta e maldições, Mari. Júlia, que estava ajudando Rafael a amarrar uma lona entre as árvores, interveio. Ei, não subestime as lendas antigas. Minha avó costumava dizer que em noites de lua vermelha, as criaturas das sombras ganham força. Lobisomens, vampiros, esse tipo de coisa. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Rafael foi o primeiro a quebrá-lo, sua voz tremendo ligeiramente. Vocês não acham que escolhemos um péssimo dia para acampar, né? Quero dizer, é só uma coincidência, certo? Lucas tentou aliviar o clima. Pessoal, são só histórias. Viemos aqui para nos divertir e aproveitar a natureza. Nada de pensamentos assustadores. Ei? Mas mesmo enquanto falava, seus olhos percorriam a linha escura das árvores ao redor, como se procurasse por algo escondido na sombra. À medida que a noite avançava, o grupo se reuniu ao redor da fogueira, assando marshmallows e compartilhando histórias de acampamentos passados. A lua subiu no céu, grande e brilhante, com um tom avermelhado que parecia tingir toda a floresta com uma luz sobrenatural. Foi por volta da meia-noite que o primeiro uivo cortou o ar. Todos congelaram, os marshmallows esquecidos nas pontas dos galhos. Foi só um lobo, certo? Júlia perguntou, sua voz quase um sussurro. Antes que alguém pudesse responder, outro uivo soou, mais próximo desta vez. E então outro e mais outro, até que parecia que estavam cercados por uma sinfonia de uivos que não soavam completamente caninos. Isso não são lobos comuns, Lucas disse, levantando-se lentamente. Todos para perto do fogo agora. O grupo se amontoou próximo às chamas, olhando freneticamente para a escuridão ao redor. Os uivos cessaram tão abruptamente quanto haviam começado, deixando um silêncio opressivo que parecia ainda mais aterrorizante. Talvez eles tenham ido embora, Rafael sugeriu esperançoso. Naquele momento, um rosnado baixo e gutural veio de trás de uma das barracas. Lentamente, uma figura emergiu das sombras. À primeira vista, parecia um lobo enorme, mas à medida que se aproximava da luz da fogueira, ficou claro que havia algo terrivelmente errado com a criatura. Ela andava sobre as patas traseiras, seu corpo uma mistura grotesca de homem e lobo. Pelos grossos cobriam sua forma musculosa, e garras afiadas como navalhas brilhavam à luz do fogo. Mas o mais aterrorizante eram os olhos, vermelhos e brilhantes, refletindo a luz da lua sangrenta acima, cheios de uma fome primitiva e selvagem. Lobisomem, Mariana sussurrou, seu rosto pálido de terror. Como se a palavra fosse um sinal, mais criaturas semelhantes emergiram da floresta, cercando o acampamento. O grupo se aproximou ainda mais, costas contra costas, enquanto as bestas se aproximavam lentamente, rosnando e babando. O que vamos fazer? Pedro gritou, o pânico evidente em sua voz. Lucas, tentando manter a calma, olhou ao redor freneticamente. Seus olhos pousaram no machado que haviam usado para cortar lenha. O fogo, ele disse. Eles têm medo do fogo. Peguem tochas, qualquer coisa que queime.
Em uma correria frenética, o grupo agarrou galhos da fogueira, pedaços de madeira em chamas, qualquer coisa que pudesse servir como uma barreira flamejante entre eles e as criaturas. Os lobisomens recuaram momentaneamente, soltando uivos de frustração diante das chamas. Mas estava claro, e não desistiriam facilmente. Começaram a circular o grupo, procurando por uma brecha em sua defesa. "Temos que sair daqui", Júlia gritou, balançando sua tocha improvisada na direção de um lobisomem particularmente ousado. "Não podemos ficar parados esperando que eles nos peguem." "Para onde?" Rafael choramingou. "Estamos no meio do nada." Lucas tentou pensar rapidamente. "A trilha. Se seguirmos a trilha, talvez possamos chegar à estrada principal. Deve haver alguém por lá. Algum carro." "É longe demais", Pedro argumentou. "Nunca chegaremos lá antes que essas coisas nos peguem." Mariana, que havia estado observando o céu, de repente falou: "O eclipse está quase terminando. Olhem." Ela apontou para a lua, que começava a perder seu tom avermelhado. "E daí?" Pedro gritou. "As lendas", Júlia disse, compreendendo. "Se for verdade o que minha avó dizia, talvez eles percam a força quando a lua voltar ao normal." Era uma aposta arriscada, mas parecia ser a única chance que tinham. "Ok", Lucas decidiu. "Vamos tentar chegar à trilha. Mantenham-se juntos e não deixem as tochas caírem. Temos que aguentar até o fim do eclipse." Com Lucas liderando o caminho, o grupo começou a se mover lentamente em direção à trilha, formando um círculo apertado com suas tochas apontadas para fora. Os lobisomens os seguiam de perto, rosnando e ocasionalmente investindo contra eles, apenas para recuar diante das chamas. O progresso era lento e aterrorizante. Cada passo parecia levar uma eternidade, e o medo de tropeçar ou de uma tocha se apagar era constante. Os lobisomens ficavam cada vez mais agitados à medida que o grupo se afastava do acampamento, como se sentissem que sua presa estava prestes a escapar. Quando finalmente alcançaram a trilha, um dos lobisomens, maior e mais feroz que os outros, saltou sobre Pedro. O rapaz gritou e caiu, sua tocha rolando para longe. A criatura estava prestes a atacar quando Mariana, num ato de coragem desesperada, enfiou sua tocha diretamente na face do monstro. O lobisomem uivou de dor e recuou, dando tempo para que Lucas e Rafael puxassem Pedro de volta para o círculo de proteção. Mas o ataque pareceu incitar os outros lobisomens. Começaram a avançar mais agressivamente. "Não vamos conseguir", Júlia choramingou, as lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto ela balançava freneticamente sua tocha para manter as criaturas afastadas. Foi nesse momento de desespero absoluto que a floresta foi subitamente banhada por uma luz prateada. A lua, finalmente livre da sombra da terra, brilhava com seu esplendor normal. O efeito nos lobisomens foi imediato e chocante. Eles começaram a uivar, não de triunfo, mas de agonia. Diante dos olhos incrédulos do grupo, as criaturas começaram a se contorcer e a mudar. Pelos caíam, garras retraíam e formas bestiais gradualmente davam lugar a silhuetas humanas. Em questão de minutos, onde antes havia monstros sedentos por sangue, agora havia apenas pessoas nuas e confusas, caídas no chão da floresta. Homens e mulheres que pareciam tão assustados e desorientados quanto o grupo de amigos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de alívio do grupo e os gemidos baixos dos ex-lobisomens. Lentamente, cautelosamente, Lucas baixou sua tocha. "Acabou", disse sua voz rouca. "Realmente acabou." Enquanto a adrenalina diminuía, o grupo se viu enfrentando uma nova realidade. Eles haviam sobrevivido a um ataque de criaturas que não deveriam existir. E agora, diante deles, estavam pessoas que provavelmente não tinham ideia do horror que haviam infligido. "O que fazemos agora?" Rafael perguntou, olhando para Lucas em busca de orientação. Lucas respirou fundo, tentando processar tudo o que havia acontecido. "Primeiro, precisamos ajudar essas pessoas. Depois precisamos decidir se contamos a alguém sobre isso ou se mantemos entre nós." Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, lançando os primeiros raios de luz sobre a floresta, o grupo de amigos sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Eles haviam enfrentado o inimaginável e sobrevivido. Mas as memórias daquela noite de lua vermelha, os uivos dos lobisomens e o terror que sentiram, permaneceriam com eles para sempre. À medida que ajudavam os ex-lobisomens confusos e assustados, cada um dos amigos fazia uma promessa silenciosa a si mesmo. Nunca mais subestimar as lendas antigas, nunca mais ignorar os avisos da natureza. Pois numa noite de lua vermelha, no coração da floresta, eles haviam descoberto que às vezes os pesadelos se tornam realidade.
E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sômbrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.